Bom, então estamos de volta para a segunda parte do nosso workshop. O tema de hoje é cães e canídeos. É, então, a primeira parte, nós pegamos 8 provérbios sobre cães, cachorros, e agora vamos para os canídeos. Canídeos é aquela coisa, né? Tem a taxonomia do Linneu, o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Daí, canídeos é uma família, né? Ah, é a família dos canídeos, que engloba cachorros, também lobos, raposas, guaxinins. Então, vamos falar desses animais. Então, o nosso nono provérbio de hoje. Ah, só uma informação que acabei esquecendo na primeira parte. É que nos nossos últimos workshops a gente sempre tem privilegiado os provérbios que todos os japoneses conhecem e usam no cotidiano. A gente tem uma escala de 3 níveis. O nível um são os provérbios que todos os japoneses conhecem e usam no cotidiano. O 2 é que a maioria dos japoneses entendem o que é, mas talvez tenham um pouco de dificuldade de utilizar. E o 3 são os provérbios que às vezes nem os japoneses entendem. O 1 ao 8 são todos provérbios muito comuns na língua japonesa, então eu acho que seria muito legal se vocês puderem incorporar no diálogo do dia a dia. Me refiro ao pessoal que estuda a língua japonesa de fato. Esse número 9 eu diria que é o número 2. Então, assim, se você falar para um japonês, ele entende, só que não é muito comum usar, eu acho. Então, vamos lá. É, Zenmon no Tora, Koumon no Okami. Zenmon seria o portão da frente, porque é composto de Mae e Mon. Mon, que é portão, e Mae é da frente. Tora, que é tigre. Koumon, que é o portão de trás, porque Ko a gente pode ler como Ushiro, que é de trás. E Okami, que é lobo. Aqui não tem nada muito interessante gramaticalmente falando, né? É, só vale a pena comentar que na língua japonesa, como não tem espaços, né? Aqui na verdade são, são duas partes separadas, né? Inclusive, acho que até uma construção relativamente comum para provérbios, né? Duas partes semelhantes com alguma diferença marcante, né? Então, partícula no está fazendo a ligação desses dois elementos, mas literalmente a gente tem um tigre no portão da frente e um lobo no portão de trás, né? Esse acho que temos um equivalente que usamos bastante. Mas é assim, você tem lá o seu castelo, no portão principal você tem que se defender do tigre que está querendo invadir. É, você não consegue, quer dizer, quando você acha que finalmente espantou o tigre ou é, deteu ele momentaneamente, daí te avisam que no portão dos fundos, no portão de trás, o castelo está sendo invadido por lobos. Ou seja, é um provérbio que fala assim que na hora que você resolve um grande problema, já aparece outro grande problema. Daí, exemplo de uso tipo, se eu tô administrando uma empresa, né? É, é,
Eu tento vender o meu produto, só que as pessoas não compram. Por outro lado, o preço o preço de custo para a produção dos produtos também aumenta, então fica encurralado dos dois lados. Pulou da frigideira e caiu no fogo. Acho que é um equivalente bem legal. Será que a gente pode usar aquele se ficar o bicho pega, se como é que é? Se fugir o bicho pega, se ficar o Se bicho correr o bicho pega, para o bicho come, né? daí na língua japonesa, se falarmos em semelhante na língua japonesa, tem o ichinan satte mata ichinan. Deixa eu colocar aqui. É, coloco. Ah, obrigado. É, ichinan, nan é o mesmo kanji é o mesmo ideograma de muzukashi, de difícil. Mas nesse caso, ichinan seria uma dificuldade, um problema. É, o verbo saru seria ir embora, desaparecer. Então, esse ichinan satte mata ichinan quer dizer que você resolve um problema, aparece outro problema. Só que esse ichinan satte mata ichinan dá uma impressão que é uma coisa que tem uma sequência que a princípio não tem fim, né? É, esse Zenmon no Tora Komon no Okami dá uma impressão que você está encurralado dos dois lados que você teria saída. Então é um É, equivalente, mas tem uma diferença de nuance. tem também o ficar entre a cruz e a espada, né? Ah, boa. Tá ok, vamos pro próximo. Esse é bem intuitivo. É mais um de lobo. É, Hitsuji, quer dizer, Hitsuji no ban ni okami. Hitsuji, que é ovelha. Ban, que é guarda, vigília. E o okami, que como vimos anteriormente, é o lobo. Aqui mais que um comentário gramatical, aproveitar algo que eu esqueci de comentar aqui no número 9, né? Tanto Torá, acho que nem tanto, né? Mas, por exemplo, o kami tem um kanji um pouquinho menos, de uso um pouquinho menos comum. É comum que em outros contextos, que não no provérbio, quando a gente está falando realmente do animal, faça grafia com katakana, tá? Tanto Torá, mas Torá acho que um pouquinho menos, quanto o kami. Hitsuji não, Hitsuji até dá, mas a gente geralmente vê em kanji, né? Então, esse é bem descritivo, né? É deixar um lobo para vigiar a ovelha. Tipo, não serve para nada, né? Assim, você está deixando como guarda o animal que mais vai atacar o que você quer defender. Então, é esse provérbio assim que indica uma coisa inútil, não apenas inútil, mas totalmente contraditório. Por vezes danoso, né? Uhum. E assim, aproveitando, esse ban é o mesmo de rusuban. A palavra rusuban acho que é uma palavra muito comum, acho que aparece também no New Progressive, né, que é o material da aliança. Rusu seria ausência, ou no caso que as pessoas que moram na casa estão fora de casa. Ausência nesse sentido, né? E ban seria a guarda. Então, quando uma pessoa fica rusuban, quer dizer que todas as pessoas saíram de casa e apenas uma está lá para proteger a casa vazia. Então, tanto pode ser assim uma pessoa escolhida entre as pessoas que moram nessa casa, ou também
pode significar assim de contratar alguém ou chamar alguém para fazer o Urusubá enquanto a família toda tá viajando, né? E até ainda nesse uso do ban como ideia de guardar, vigiar, a gente pode voltar para o assunto de cães. Temos o banken, né? Que junta o kanji de ban com o kanji de cachorro para o cão de guarda. Então, banken. Ah, e acho que temos equivalente em português, né? A, a, a raposa no galinheiro, né? Ah, uhum, bem lembrado. Mudam os animais, mas a gente ainda vai falar de raposa aqui também, em provérbios japoneses. 11. Esse é um provérbio bem interessante e muito utilizado no, no dia a dia. Toranu tanuki no kawazan yo. O verbo toru, que significa capturar, ou principalmente assim de obter a caça, né? Tanuki, que é o quão guaxinim. Ah, William, você complementou aqui. Cão guaxinim em japonês. É um animal muito comum no Japão, e inclusive em histórias infantis ou lendas japonesas. Kawa, que seria a pele ou couro, nesse caso do tanuki. E o sanyo, que seria o cálculo. Cálculo matemático, né? Porque o san significa matemática. É, aqui eu preciso só fazer uma errata. Acho que no arquivo que eu mandei tava Texugo Guaxinim. Eu tava com a palavra Texugo na cabeça e acabei escrevendo errado. Eu acho que eu mandei a versão antes de corrigir. Daqui a pouco eu mando novamente a versão corrigida, mas o nome oficial, né, da espécie é cão guaxinim japonês. É, aqui o verbo toru, existem vários kanji, vários ideogramas que podem grafar, né, o verbo toru. E aí, a depender de qual ideograma utilizado, o significado pode ser um pouquinho diferente, né, pode ser mais específico. Então, quando grafado com esse kanji, que geralmente é utilizado para o verbo tsukamaeru, né, que é capturar, aí tem essa ideia, então, de você obter a caça, né? Então, capturar o animal que você estava caçando, ou mesmo o peixe, né? Também pode usar touro para capturar. E aqui, novamente, temos o auxiliar verbal da negativa, né? No, na língua moderna, geralmente vamos ter toranai. Aqui nesse ditado temos torano, né? E ele está qualificando tanuki. Então é o tanuki que não capturou, né? Que você não capturou. E aqui o kawazanyo, então formou uma palavra composta, né? Então o sa de sanyo vira za, então kawazanyo. Então você está fazendo contas, né? Você está levando em conta, você está calculando, né, com a pele, o couro do tanuki não capturado, né? Você ainda não capturou. Então, acho que esse provérbio é de um ponto de vista do comerciante de couro de animais. Ele ainda nem capturou o, o tanuki, o cão guaxinim, só que já está contando com o dinheiro obtido com a venda desse produto, né? É, então, assim, agora há pouco eu falei do Takarakuji, né? Que é a loto, sorteio, equivalente à Mega Sena. Tipo, você comprou o bilhete da Mega Sena, você ainda nem ganhou o prêmio, nem foi sorteado ainda e já começa
planejar as viagens, comprar carro, comprar casa, etc. Tal. Isso é um exemplo de Toranu Tanuki no Kawazanyo. Ou no exemplo mais próximo, assim, uma pessoa que prestou vestibular, principalmente um colegial, assim, acha que passou no vestibular, daí já vai planejando assim viagens junto com os amigos que passaram na faculdade, etc. Tal, só que não se sabe se você passou de verdade ou não no vestibular, né? Então, é, assim, é diferente de planejamento que no sentido de que a gente pensa plano A e plano B, né? É, e isso é uma coisa importante, mas é o caso assim que você fica muito vislumbrado em pensar em fazer alguma coisa, sendo que você ainda nem tem o pré-requisito para fazer essa coisa. Brasil é com ovos de galinha? Uhum. Contar com os ovos que ainda estão na galinha, né? Ah, uhum, boa. Acho que podemos passar para o próximo. Tanuki Neri. Tanuki, que é o cão guaxinim, e Neiri, que seria pegar no sono. Ah, inclusive, ah, eu ia falar exatamente da questão do texugo. Aqui temos um comentário. No dicionário Gendai Nippo aparece texugo. Aparece também Tanuki Oyadi, Tanuki Neiri. O Tanuki Neiri a gente vai falar exatamente agora. Mas eu ia comentar, pegando no o gancho do comentário do William Sensei, é que, se eu não me engano, quando nós discutimos os provérbios do Tsuru, do Grou, a gente discutiu aquela questão da solução que o tradutor tinha que pensar, né? Isso mesmo. Uma geração que se habituou a traduzir Tsuru como garça, em vez de Grou. Porque no caso de histórias infantis, garça era uma solução legal, porque existe a obra Tsuru no Ongaishi, que na época foi traduzido como A Gratidão da Garça. Então, é, dentro da história fazia sentido, só que é, vendo a imagem não fazia sentido, porque o Tsuru e a Garça são consideravelmente diferentes, né? O habitat é diferente, os hábitos são diferentes, o formato, a coloração é diferente. Então, para a história infantil, era uma solução interessante porque os brasileiros conseguiam identificar o que era uma garça, mas não conseguiriam entender o que era um grow. Só que agora que a gente tem internet, a gente fala ou que é tsuru mesmo, né? Que é uma ave que não tem no Brasil, ou grow, que é a tradução correta. Mas o tanuki também tem esse problema. Se o tanuki tinha gente que chamava de guaxinim, tinha gente que chamava de coati, texugo, que mais? Só que se a gente pegar essa taxonomia do Linneu, é tudo família diferente, né? Ou seja, um não tem nada a ver com o outro. Então, para ver a solução cientificamente correta, eu acho que a gente pesquisa com o nome científico, que no caso do texugo seria esse Nyctereltis procionoides. Ah, não, na verdade, esse que o Carlos mandou é o do Tanuki. É o do cão guaxinim. Esse Nyctereltis procionoides, né? Isso. Então, O- como historicamente teve esses equívocos, então, para fazer a tradução cientificamente correta, a gente costuma procurar o nome científico. Por isso que Uhum. atualmente a gente costuma traduzir como cão guaxinim.
Mas, não sei se foi o caso do William Sensei, às vezes tem essa questão da memória do texugo, que Uhum. realmente era uma tradução equivocada consolidada. Então, acontece esses equívocos, né? E É, só um complemento que, para dificultar mais ainda a vida dos tradutores que não entendem biologia profundamente, eu também não entendo biologia, eu só sei esse básico que a gente aprende no colégio, né? É, por exemplo, sapo. Eu vou fazer a pergunta: alguém sabe dizer o que que é sapo em japonês? Acredito que muitas pessoas vão falar que Sapo? é. É. Gama? Não é Ah, gama? não, é. Na verdade, a maioria das pessoas vão responder que é kaeru. E, digamos, no nível popular, tá perfeito corrigir, tá perfeito traduzir sapo como kaeru. Só que no nível de análise biológica, kaeru, na verdade, são os anfíbios que não têm rabo, ou seja, são os anuros. E os anuros podem ser subdivididos em três tipos de animais, que é o sapo, a rã e a perereca. Isso é coisa que eu aprendi no colégio, tá? Se mudou o conceito recentemente, eu não sei. Daí, então, o Kairu é Anuro, que é a. Como é que é? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, né? O Kairu e Anuro são o gênero. A espécie são o sapo, que é o Aogaeru, a rã, que é o Shigaeru, e Perereca, o que era mesmo? Hikigaeru. é, né? Me desculpe se estiver equivocado. Mas, a rigor, se a gente for pesquisar pelo lado biológico, é, tem essa questão. Então, assim, no cotidiano, se vocês estiverem conversando assim, sem esse rigor acadêmico, assim tal, não tem nenhum problema de traduzir Kairu como sapo, sapo como Kairu, mas só deixando essa curiosidade, caso alguém futuramente trabalhe com tradução técnica, né, de biologia. Bom, E vamos só para voltar. complementar a nossa discussão do Texugo Cão Guaxinim, né? O Tanuki, o Cão Guaxinim, ele é o único animal do seu gênero, né, que ainda existe. E ele é um canídeo, de fato, né? O texugo, ele não é um canídeo, ele é um mustelídeo. Então, ele está na família das lontras, furões, né? E texugos. E texugo em japonês, se não me engano, é anaguma, né? Anaguma. É, na verdade, até eu fiquei pensando se tinha um provérbio, quer dizer, tem um provérbio de Anaguma, né? Eu pensei que se poderia incluir hoje, mas eu vi que o Anaguma, Texugo no caso, né? Não é um canídeo, como o William CC É, acabou de explicar. Mas vamos voltar aqui, vamos acelerar um pouquinho. Tanuki Neiri seria assim, você dormir como um cão guaxinim, como um tanuki. Ou seja, na verdade, assim, o que que é esse tanuki Neiri? É quando você finge que está dormindo quando a situação aperta para você. Tipo assim, você tá no metrô, tá sentado na cadeira, no assento reservado, daí de repente entra um senhor idoso ou uma mulher grávida, daí você está muito cansado, não quer dar o lugar, daí finge que está dormindo. Isso seria o Tanuki Neiri.
Não, acho que no caso do assento reservado não dá, né? Mas faz de conta, você tá no assento comum, do lado do assento reservado, daí você não quer dar o lugar e você finge que está dormindo. Esse que seria o tanuki-neri. E outra coisa assim, no Japão, as crianças que estão na escola, no ensino fundamental, tem o Shugaku Ryoko, que é uma viagem que viaja toda a turma e eles ficam acho que 3 dias em outra cidade aprendendo assim coisas de estudos sociais, né, por assim dizer. Tem diversos ensinamentos fora da escola, fora da sua cidade. Daí à noite é, dorme todo mundo junto no mesmo quarto, assim separando masculino e feminino. Daí os professores mandam eles dormirem cedo, né? Só que eles querem ficar, as crianças querem ficar conversando até de noite, às vezes até brigando, como é que fala? Fazendo guerra de travesseiro. É, mas daí, na hora que eles perceberem que o professor vai entrar na sala, apaga a luz, todo mundo debaixo do cobertor e faz o Tanuki nele. Então é fingir que dorme quando a situação fica ruim para você. Esse é o Tanuki nele. Se não tiver dúvidas, a gente vai avançando, tá? A gente vai fazer mais 4 em 12 minutos. Kitsune no Yomeiri. Kitsune, que é a raposa. Raposa também é da família dos canídeos. É, Yome seria a noiva. E Yomeiri. Yomeiri seria entrar na casa do marido enquanto noiva. Por isso a gente traduz como casamento, mas tem essa coisa assim que no Japão tem aquelas famílias que a esposa que entra na casa do marido, né? Tem essa nuance. Nada a acrescentar do ponto de vista gramatical. Tá? E é claro que existem casos que é o homem que entra na casa da mulher, né? É, tem o conceito de Yoshi ou Mokoiri, que não vamos entrar nos detalhes agora, mas essa questão da mulher que entra na casa, da casa do homem, passa a fazer parte da família do homem. Esse Kitsune no Yomeiri é uma expressão que é utilizada quando chove, quando tem sol. É, existe até uma. Para quem gosta de filmes japoneses, tem uma obra do Akira Kurosawa, que é Os Sonhos. Esses Sonhos é um filme de 2 horas, mais ou menos, divididos em 8 capítulos, 8 histórias independentes uma da outra. E uma delas mostra esse Kitsune no Yomeiri, que é a chuva que cai na presença do sol. É o nome desse fenômeno, né? E lógico que existem diversas lendas, assim, que quando acontece Kitsune no Yomeiri, quando chove com a presença do sol, tá tendo como é que fala? Desfile. Ah, não é passeata, assim, Parada, procissão. assim, tem aquele grupo que tá acompanhando a noiva da raposa indo em direção ao marido, né? Daí diz a lenda que se você vê esse grupo, você morre. Tem diversas lendas.
Mas a palavra Kitsune no Yomeiri é utilizada para falar desse fenômeno climático que é a chuva na presença do sol. Em português a gente tem na cantiga infantil Sol e Chuva, Casamento de Viúva, né? É engraçado que também envolva casamento. 14. Tora no Io Karu Kitsune. Torá, mais uma vez o tigre, já apareceu lá em cima. Esse I é uma. Será que eu posso dizer abreviação? Mas enfim, aqui no vocabulário a gente explica como Ken-I, que seria autoridade, poder. O Karu, hoje em dia a gente fala Kariru, que é pegar emprestado. Então, traduzindo literalmente a frase toda, já é a raposa que pega emprestado a autoridade ou o poder do tigre. E nessa tem alguma coisa a complementar? Não, vamos seguir. Nesse caso, o Torá é um animal poderoso, forte, que consegue derrotar os seus inimigos. E o Kitsune, assim, até pode ter inteligência, é, só que pode ter essa esperteza, só que a raposa não é um animal forte que consegue resolver as coisas na lei da natureza, lei da selva, né? Então, esse provérbio diz quando uma pessoa não muito forte é, usa o poder de outra pessoa, geralmente do pai ou do chefe, assim tal, para conseguir resolver as coisas. Por exemplo, é, filho de um presidente de empresa, o filho não consegue fazer nada assim tal, mas pega o nome do pai e fala que vai demitir o funcionário se o funcionário não obedecer a, a esse filho. É, seria essa coisa assim de você ter uma postura autoritária utilizando um poder que não é seu de fato. Alguma dúvida? Vamos para o próximo. Então, número 15. Mas se alguém ainda tiver dúvidas, pode se manifestar no chat que nós voltamos. 15. Kitsune ni tsumamareru. Tsumamu é o verbo beliscar. Aqui na forma passiva, né? Sumamarelho. E como já tinha sido mencionado, o agente da passiva é marcado pela partícula ni, então ser beliscado pela raposa. A raposa é um animal, tanto a raposa, na verdade, também como o tanuki, né? Kitsune e tanuki. São animais que são considerados que têm poderes especiais tal, e que gostam de enganar as pessoas, fazer travessuras. Então, mas essa expressão, Kitsune ni tsunamareru, ser beliscado por uma raposa, mostra aquela situação que é, acontece uma coisa tão estranha que você não consegue compreender, que você não acha lógico. é, Daí você fala, parece que uma raposa me beliscou. É, Confesso que eu não preparei um exemplo, mas assim, sabe, quando você vai numa cidade que você nunca você chega numa cidade que você não conhece, daí você vai andando, daí você acha que chegou no lugar que você queria chegar, só que na verdade você errou o caminho e voltou para o lugar de onde você estava. Tipo, na prática, provavelmente você que errou o caminho, né? Mas
você se sente que ah, a raposa te enganou. A raposa te confundiu para você errar totalmente o caminho. Daí você fala, Kitsune ni tsumamareta yoda. Parece que a raposa me beliscou. E por fim, o último provérbio do dia é Kitsune to tanuki no bakashiai. Kitsune, que é a raposa, tanuki, que é o cão guaxinim. Bakasu, assim, o ideograma de bakasu é transformar. Porque geralmente a raposa e o cão guaxinim, eles têm, segundo os ditos populares, eles têm capacidade de se transformar em seres humanos para enganar, né? É, mas a palavra bakasu em si, a gente costuma traduzir como enganar. E, bom, vou passar para o William CC. E a gente tem, então, o acréscimo desse auxiliar verbal, né? Ao indica quando uma pessoa, quando a ação é mútua, né? Uma pessoa, alguém, né, faz a ação com outra pessoa. Por exemplo, conversar, hanashiau, conversar um com o outro. Né? Então, akashiau seria essa ideia de enganar um ao outro. Esse provérbio geralmente é utilizado quando duas pessoas estão querendo é, dar uma rasteira no outro. Ah, essa situação, né? Tipo, no ambiente de business, duas pessoas que estão querendo lucrar mais que o outro, quer que o outro fique prejudicado, e nisso, sei lá, parece uma situação que os dois vão se prejudicando, né? Tem aquelas situações que se os dois podem ganhar, tem a situação que os dois vão brigando por migalhas e os dois vão perdendo na soma. Batalha de Sekigahara. Ah, sei lá, seria aquele jogo de traição, de mandar carta pro outro mudar de lado. É que não sei, no meu ponto de vista, pelos estudos atuais, é, a Batalha de Sekigahara já tinha muita coisa já combinada, né? Então, mesmo as traições estão sendo questionadas ultimamente. Bem colocado. Mitsunari era o Kitsune e o Ieyasu Tanuki. O Ieyasu realmente é retratado como sendo, não digo obeso, mas as caricaturas dele são mais rechonchudinho. Então o Ieyasu é comparado assim com o Tanuki. Mitsunari com Kitsune, não sei dizer, mas é uma comparação engraçada. Batalha de Sekigahara. Mas é esse ponto, Kitsune to Tanuki no Bakashiai, que um tenta dar uma rasteira no outro. Bom, então terminamos exatamente 21 horas em ponto, os 16 provérbios que tínhamos programado para hoje. Então, eu vou parar a gravação. Eu, particularmente, eu fico à disposição para tirar dúvidas ou fazer um pequeno bate-papo mesmo depois das 21 horas. Então, vou parar a gravação.